A segunda reunião plenária de 2023 do Conselho Federal de Farmácia foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Na pauta, uma nova resolução que regulamenta a atuação do farmacêutico na tricologia, um curso para capacitar farmacêuticos para atuar na saúde do sono, discussões sobre as múltiplas violências vivenciadas por farmacêuticas no ambiente de trabalho e sobre a dependência brasileira da importação de fármacos. Esses e outros assuntos você confere aqui. A sessão se iniciou no dia 15 de fevereiro com o julgamento de cerca de 1.000 processos éticos e administrativos pelos conselheiros federais que representam os farmacêuticos de todos os estados brasileiros. Ao longo de todo este ano, o primeiro dia de plenária será reservado para esse trabalho. A medida foi adotada para tornar mais ágil a tramitação dos processos que sobem em grau de recurso para o Conselho Federal de Farmácia. No segundo dia, foi aprovada a resolução que regulamenta a atuação do farmacêutico na tricologia e também os referenciais mínimos para a realização de cursos livres nessa área. A publicação da norma, elaborada por um grupo de farmacêuticos tricologistas de vários estados, trouxe respaldo aos profissionais que já atuam e àqueles que desejam atuar nessa especialidade. Essa resolução que prevê a atuação do profissional farmacêutico em uma área que é de grande expansão, muitas pessoas precisam de tratamento e encontram poucos profissionais qualificados no mercado, ela permite que os farmacêuticos que já são especializados em farmácia ou saúde estética mantenham seus atendimentos em tricologia, mas para os profissionais que querem atuar única e exclusivamente com tricologia, eles poderão cursar diretamente uma pós-graduação em tricologia ou fazer um curso livre reconhecido pelo CFF que obedeça aos critérios mínimos. Essa resolução, então, ela regulamenta qual é a área de atuação do farmacêutico na tricologia e reconhece essa como uma área de especialidade. É uma grande conquista, uma grande vitória para a classe farmacêutica. Eu fico muito feliz por participar desse grupo de trabalho. As múltiplas violências sofridas por farmacêuticas no ambiente laboral foi tema de exposição da conselheira federal suplente por Minas Gerais, Elaine Batista. Ela apresentou um resumo da pesquisa de mestrado realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e o Conselho Federal deverá realizar uma pesquisa nacional sobre violência e assédio à mulher no ambiente de trabalho das farmacêuticas. Nós trouxemos o resumo do que foi o nosso mestrado na UFMG, na Faculdade de Farmácia. O título do trabalho foram as violências vivenciadas pelas farmacêuticas no ambiente laboral. Então, mostrando aí um trabalho qualitativo as falas das farmacêuticas, relatando as violências múltiplas que elas vivem cotidianamente, né, no trabalho. E a diretoria catou, né, o plenário e a diretoria cataram muito bem a nossa apresentação e deliberaram, inclusive para o GT de Mulheres do CFF, traçar estratégias de enfrentamento para essas violências. Como o farmacêutico que atua em farmácia comunitária pode ajudar seus pacientes no manejo dos distúrbios do sono? Um curso gratuito a ser lançado por farmacêuticos educadores em conjunto com o Conselho Federal de Farmácia irá oferecer conhecimentos sobre o sono, sobre distúrbios do sono e sobre a relação desse problema de saúde com outras condições clínicas. A gente trouxe hoje uma proposta para o Conselho Federal de Farmácia sobre um curso para trabalhar e especializar o farmacêutico em saúde do sono, né? Para quem não sabe, a gente tem hoje quase 50% da população com algum distúrbio de sono, né? Sofrem de algum distúrbio de sono. 10% das pessoas tomam algum medicamento indutor do sono e 35% dessas pessoas fazem automedicação. Então é um problema bastante grande na população e o que a gente trouxe hoje de proposta para o plenário é a gente ter um curso no EduFarma, do Conselho Federal de Farmácia, de forma a capacitar esse farmacêutico, preparar ele para atender esses pacientes que chegam na farmácia comunitária e consigam manejar adequadamente os problemas aí do distúrbio do sono. Todo início de ano, o plenário do Conselho Federal de Farmácia aprecia e julga prestações de conta de cada exercício dos conselhos regionais de farmácia e do federal.
O relatório da Comissão de Tomada de Contas, a CTC, foi apresentado e aprovado nesta plenária, com algumas ressalvas. Fizemos uma apresentação do nosso primeiro ano de trabalho na CTC, eu e meus colegas Adonis e o Ricardo Amadio, onde, durante esse ano, nós analisamos 41 processos de prestação de conta dos conselhos regionais, 3 processos dos trimestres do Conselho Federal, além de 26 processos do Programa de Aprimoramento da Fiscalização dos Conselhos Regionais. Dentre esses, muitos foram regulares, mas também tivemos apontamentos em vários outros. Apontamentos principalmente em relação a diárias, a adquirir produtos ou serviços que não estão dentro da finalidade finalística do Conselho, dívida ativa, dentre outros. Então, eu gostaria de fazer uma recomendação aos conselhos regionais. Primeiro, deem realmente uma importância às recomendações, tanto da auditoria do Conselho Federal, como também dos pareceres da CTC, principalmente em relação a diárias, tá? Onde deve constar o relatório, os comprovantes de deslocamento, dentre todos os outros itens de uma prestação de contas de diárias. Tá? Observem também em relação a essa questão de não realizarem nenhum gasto que seja fora das normas, né, que são dadas para os conselhos regionais e também o Federal de Farmácia. O registro de técnicos de farmácia pelos conselhos regionais foi tema de discussão na plenária. O Conselho Federal irá realizar uma consulta pública para verificar a opinião da categoria sobre a possibilidade de regulamentação desses profissionais. Então, hoje eu trouxe ao plenário de novo a questão do registro pelo Conselho Regional, né? Quer dizer, tem que ser regulamentado pelo Federal para ser registrado pelos Conselhos Regionais de Farmácia, os técnicos em farmácia. Por que eu trouxe essa demanda? Porque existem muitos concursos públicos que abrem vagas para técnicos de farmácia, profissionais de nível médio, e exigem que esse profissional seja registrado. E esses profissionais estão sendo registrados em outros conselhos que não o Conselho de Farmácia. Isso faz com que nós, farmacêuticos, não tenhamos uma gerência sobre as atribuições desses profissionais. Era feita, então, uma consulta pública à categoria, já foi feita uma vez, mas o número de participantes foi baixo, foram menos de 200 farmacêuticos, então a gente quer pedir a ajuda dos colegas farmacêuticos que participem, que digam se são a favor ou se são contra o registro dos técnicos nos conselhos de farmácia e por que são a favor ou são contra, para que a gente possa, então, tomar uma decisão baseada no entendimento da categoria. A dependência brasileira da importação de fármacos foi tema de exposição do conselheiro federal suplente por São Paulo, Leoberto Costa. Ele compartilhou com o plenário informações que dão conta de que o Brasil depende em 95% dos ingredientes ativos importados para a produção de medicamentos em território nacional e apresentou proposta de retomada da produção farmacêutica pelo setor produtivo público brasileiro. Esse é um assunto que eu considero de extrema importância e foi o motivo do meu ano sabático que estive fazendo durante o ano passado, 2022, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E a proposta que trouxe aqui para o Conselho Federal é que possamos retomar a produção farmacêutica aqui no Brasil, começando pelo setor produtivo público, como Farmanguinhos, FURP, Lafep, Butantan e outros laboratórios públicos que podem eventualmente implantar plantas químicas e produção farmacêutica aqui no Brasil. Eu fico por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e siga o canal Conselho Federal de Farmácia no YouTube para ficar sempre bem informado sobre os assuntos mais importantes da profissão farmacêutica. Até a próxima plenária.